Período da Inquisição, chamada de Santa Inquisição ou Santo Ofício, também conhecida como a Idade das Trevas. Foi uma das maiores desgraças de todos os tempos. A Inquisição foi uma ordem católica que foi criada no século XII com um único intuito: de investigar e julgar com punições cruéis os hereges, cientistas ou qualquer outro acusado de crime contra a fé católica. Em resumo, matar e torturar em nome de Deus. Origem e desenvolvimento. As origens da Inquisição estão ligadas ao período que chamamos de Baixa Idade Média, principalmente na transição do século XII para o século XIII, em um momento que a Igreja Católica era uma predominante no Ocidente Europeu e assim continuou até a Idade Moderna no século XIX. Os principais países envolvidos foram Portugal, França, Itália e Alemanha, mas também abrangendo diversos outros. Ela teve duas versões, a medieval, que foi entre o século XIII e XIV, e a feroz Inquisição moderna, concentrada em Portugal e Espanha, que durou do século XV ao XIX. Sua origem teve início através de um tribunal interno, ou seja, uma perseguição interna dentro da própria Igreja Católica, instituição hegemônica, domínio de uma classe social sobre as outras. Por volta do ano de 1184, no final do século XIII, onde teve o Conselho de Verona. Esse conselho determinou que as heresias dentro da Igreja Católica deveriam ser combatidas e perseguidas até a sua extinção na tentativa de unificar as diversidades religiosas, combater as heresias a partir da intimidação através do medo. Ainda no século XII, algumas seitas cristãs começou a crescer bastante a ponto de chamar a atenção da Igreja Católica, que possuía sobre a Europa naquela época grande poder político, econômico e cultural, lembrando que cultura também engloba religião. As seitas dessa época eram chamadas de valdenses e cátaros. Essas religiões, apesar de cristãs, eram bem diferentes da Igreja Católica. Os cátaros acreditavam que existiam dois deuses, um que representava o mal, o qual criou as coisas materiais, já o outro era do bem, no qual criou o mundo espiritual, não sendo apegados a nada material. Os valdenses não acreditavam na Igreja Católica, achavam que eles tinham perdido a ligação com Deus devido à sua grande ganância por terras e poder político, sendo que o criador dessa religião foi um comerciante muito rico, no qual abandonou tudo o que tinha. Essas duas religiões não aceitavam ter que idolatrar imagens e não aceitavam que a Igreja Católica possuía tantos bens e não ajudava os menos favorecidos. Nesse período, a Igreja Católica criou uma campanha contra o sectarismo, qualquer indivíduo que faça parte de uma seita, na qual viu uma grande ameaça, pois não gostavam de ter nada fora do controle deles. Através do Papa Inocêncio III, foi varrido da França os valdenses e os cátaros, com uma execução em massa através das cruzadas, movimento militar cristão usado para a extinção das seitas. Isso foi o início do que no século seguinte, XIII, se tornaria a Inquisição. A Inquisição se inicia de verdade no século XIII, com o Papa Gregório IX, em 25 de fevereiro, no ano de 1231. Esse Papa editou uma bula. Bula é um tipo de documento utilizado pelos papas onde eles se pronunciam e se posicionam referente a um determinado assunto. Essa bula foi chamada de Excommunicamus e ela já orientava pessoas a perseguir quem fosse suspeito de heresias. Heresia pode ser qualquer pessoa que discorde da Igreja Católica, ou seja, qualquer um que não fosse católico era considerado herege. Quando era encontrado um herege, ele era obrigado a se curvar perante a igreja. Caso não aceitasse, eles eram excomungados pela comunhão, ou seja, eles eram excluídos da comunidade católica. Como ocorria todo o processo? No vilarejo invadido, os inquisidores reuniam todas as pessoas da cidade em uma igreja, onde um dos inquisidores lia em voz alta um documento que explicava o que era a Inquisição. Após isso, o inquisidor erguia um crucifixo e todos ali presentes tinham que fazer um juramento, dando apoio à Inquisição. Depois era lido outro documento, no qual citava todas as heresias já citadas anteriormente,
aonde induzia que todos os pecadores e hereges deveriam se confessar. Essa fase foi chamada de período de graça e durava um mês. Esse tempo todos podiam se confessar. Após acabar o período de graça, os inquisidores aceitavam a denúncia de qualquer pessoa, condenando qualquer um que não tivesse se confessado. Ou seja, isso deu espaço para vinganças e maldades, causadas por disputas de terra, concorrência no meio comercial ou por inveja. Para piorar a situação, se a pessoa fosse denunciada por duas ou mais pessoas, ela era diretamente condenada. Muitas das vezes, seus bens ficavam para a igreja, aumentando grandemente seu patrimônio. A pessoa denunciada teria que aparecer em um julgamento, no qual era interrogado por 3 inquisidores. Tentar se defender era algo pouco provável, pois seria sua palavra contra a deles, e pronto. As torturas não eram iniciadas somente após o julgamento, e sim durante o interrogatório. Os inquisidores usavam de métodos cruéis e não se importavam se no final você era inocente. Quando a pessoa era condenada como culpada, aí sim viria as maiores condenações e iniciaria os piores meios de tortura. Esse período ficou conhecido como a Idade das Trevas, pois não era permitido que cientistas apresentassem outros conhecimentos sem ser os da Bíblia. Os que contrariavam as ordens eram mortos, e assim foi travada novas descobertas por séculos e séculos. Daremos alguns exemplos de cientistas, tais como Galileu Galilei, em sua obra Diálogos sobre os dois principais sistemas do mundo. Defendia a visão copernicana do universo, com o Sol no centro e os planetas girando em torno dele. Galileu, para não morrer, foi condenado a contradizer publicamente o que defendia e permaneceu pelo resto de sua vida em prisão domiciliar. Já Giordano Bruno foi um teólogo filósofo, preso por defender ideias diferentes à da Igreja Católica, tais como poderia existir vários outros planetas e civilizações, sendo condenado à morte por isso. Os inquisidores usavam de métodos cruéis e não se importava se no final você era inocente. Quando a pessoa era condenada como culpada, aí viria a condenação maior e iniciaria os piores meios de tortura. Os meios de torturas no período da Inquisição eram bem vastos, sendo eles abuso sexual, corpos queimados, fome e sede, açoite de ferro, a roda de despedaçamento, cavalete, esmaga-cabeça, mesa de evisceração, cadeira das bruxas, empalamento, berço de Judas, o caixão da tortura, o estripador de seios, pera da angústia, serra para cortar ao meio e outras incontáveis formas de tortura. A Igreja Católica nunca assumiu seu erro perante as centenas de milhares de pessoas mortas com a Inquisição, e sim diziam ser um mal necessário. A Inquisição não acabou de uma única vez e perdurou até meados do século XVIII e início do século XIX. Finalmente, no século XVIII, foi começando a ser abolida gradativamente dos países onde tinha mais força, como França, Alemanha, Espanha e Portugal, e, consequentemente, nos demais países. Mas a Inquisição nunca teve verdadeiramente um fim, e sim perdeu seu espaço com o avanço da civilização, e com isso foi perdendo parte de seu patrimônio e poder. Devido o tempo ter passado e a população aumentado, a Igreja teve que ir fazendo mudanças para acompanhar os novos tempos. No ano de 1908, a instituição do Santo Ofício
mudou seu nome para Sacra Congregação no Santo Ofício. E em 1965, época de grandes mudanças na Igreja Católica, o nome mudou para Congregação para a Doutrina da Fé. Estima-se que a Inquisição não se manteve até o momento atual devido à perda da força da Igreja Católica.